Use é o seguro 100% online que você contrata sozinho. Mas se rolar qualquer dúvida, é só usar o aplicativo e falar com a gente a qualquer hora. Ouse escolher. Use é alto, é residencial, é vida. É seguro tipo você. Bom dia, pessoal. Bom dia, GP às 10, tudo bem? Antônio Giovinazzi, ontem confirmado pela Sauber como companheiro de equipe do Kimi Raikkonen para 2019. Perdeu a vaga o Marcus Ericsson. Aqui eu vou fazer um rápido parênteses, porque a ideia deste vídeo hoje é falar um pouquinho sobre italianos na Fórmula 1, mas eu fico chocado com a maneira como alguns pilotos recebem essas notícias, né, da demissão, no caso do Ericsson, do rebaixamento a piloto de testes, depois de, 5 anos de Sauber, 4 anos, 5 anos de Fórmula 1, 4 anos de Sauber, agradecendo a oportunidade, inclusive, de continuar na família Sauber. Gente, vai ser piloto de desenvolvimento e terceiro piloto. Quer dizer, não dá nos planos para nada da Sauber, né? Pega o boné e vai embora, vai fazer outra coisa da vida, né, Ericsson? Sei lá. Mas tem gente que se agarra à Fórmula 1 de uma forma que é impressionante, como não conseguem largar, de jeito nenhum, né? Para ter uma credencial no peito, para poder estar nos paddocks. Putz, eu acho completamente esquizofrênica essa história. Bom, falar dos italianos na Fórmula 1. O Giovinazzi, inclusive, foi o último italiano a correr na Fórmula 1. No ano passado ele disputou 2 grandes prêmios pela própria Sauber, as 2 primeiras etapas do campeonato. Vocês se lembram, o Verlaine estava se recuperando de um acidente que ele sofreu naquela corrida eu não sei como é que chama, corrida dos campeões, aquele negócio, acho que é isso, né? Com aqueles carros loucos, bugs, enfim, aqueles dentro de um ginásio, eu já não lembro nem onde foi, acho que foi em Miami. Inclusive o acidente envolveu o Felipe Massa também. Já esqueci, mas não importa. Importa que, só para dizer que o Giovinazzi foi o último italiano a disputar, então, grandes prêmios na Fórmula 1. E antes dele, temporada completa mesmo, o Vittorio Liuzzi, pela Espanha ainda, HRT, em 2011. Tudo isso para chegar à conclusão de que os italianos são muito apaixonados por automobilismo, por Fórmula 1, por corridas, por carros, né? Não precisa nem dizer, mas nunca produziram excepcionais pilotos, ou pelo menos em quantidade industrial, como, por exemplo, a Alemanha, até o Brasil, né? A Inglaterra e tudo mais. Para você ter uma ideia, eu consultei aqui os dados no Forex, que é o melhor site de estatísticas que existe para a Fórmula 1, foram 101 pilotos italianos que já disputaram corridas na Fórmula 1. E o maior vencedor das 43 vitórias italianas na Fórmula 1, olha só, 43, gente, pelas 101 pilotos. Só o Senna ganhou 41 corridas, né? Então, quer dizer, um Senna equivale a mais ou menos toda a Itália. O maior vencedor, Alberto Ascari. Farina é o segundo. Alberto Ascari com 13 vitórias, ele foi bicampeão mundial em 52 e 53. O Farina ganhou, aliás, não é nem o segundo, é o terceiro. Nino Farina ganhou 5 corridas. E o segundo colocado, o segundo maior vencedor italiano na história da Fórmula 1, é Riccardo Patrese, gente. Olha só que doideira, né? Que é um piloto, enfim, muito simpático, muito bacana, uma carreira muito longa, inclusive, mas que nunca se colocou entre a turma dos pilotos de ponta, né? 6 vitórias o Patrese e 5 vitórias o Nino Farina. E depois, deixa eu ver aqui na lista, com 5 também, o Michele Alboreto, que já morreu e que correu de Ferrari, né? Foi um dos raros pilotos italianos a ganhar a corrida de Ferrari, eu digo na era moderna da Fórmula 1. A última vitória da Fórmula 1, da Itália na Fórmula 1, está aqui, ó, nas estatísticas, foi do Giancarlo Fisichella em 2006. Abre aqui, página. Muito obrigado. Na Malásia, correndo pela Renault. Aliás, as 2 últimas, em 2005 na Austrália e 2006 na Malásia, Fisichella que também ganhou o Grande Prêmio do Brasil de 2003 em Interlagos pela Jordan. Aquela corrida que teve só o resultado proclamado só na corrida seguinte, né? Porque houve uma confusão com bandeira vermelha e tudo, e a vitória foi dada no dia ao Raikkonen e depois deram a vitória ao Fisichella, que recebeu o seu troféu em Imola 2 semanas depois. Então, tudo isso
para chegar à seguinte conclusão. A Itália, que terá o Giovinazzi agora como titular, não como estreante, tá? Porque já fez 2 corridas, nunca produziu espetaculares pilotos, exceto ali na década de 50, o Ascari, sem dúvida, piloto que teve 14 poles, eu estou vendo aqui, 13 vitórias, enfim, 2 títulos mundiais, é claro que foi um dos fenômenos do início da história da Fórmula 1. Mas na chamada Fórmula 1 moderna, eu chamaria de Fórmula 1 moderna aquela que eu passei a ver, década de 70, 80, 90, daí 2000, 2010, putz, já faz bastante tempo, nenhum grande nome se destacou, né? Tivemos aí pilotos que venceram corridas, como o Trulli, ganhou uma corrida em Mônaco, tivemos aí o Patrese, que eu já citei, tivemos o Fisichella, que teve uma carreira bastante razoável, talvez, né, 3 vitórias, tá legal, mais ou menos, mas só, ninguém realmente que tenha se destacado demais, tanto que o Patrese é o segundo nome em número de vitórias. Vai ser esse Giovinazzi? Claro que é impossível prever o futuro e tudo mais. Ele vai começar legal, num lugar legal, essa nova Sauber, né? Digo nova a partir deste ano. A Sauber se arrastou nas últimas temporadas e com a injeção de grana da Ferrari via Alfa Romeo conseguiu se recuperar, voltar a ser uma equipe respeitável, tem feito bastantes pontos esse ano, revelou o Leclerc, ou pelo menos confirmou o grande talento do Leclerc, tanto é que ele vai correr na Ferrari no ano que vem, contratou o Kimi Raikkonen, um campeão mundial, para a próxima temporada. Isso coloca a Sauber, sem dúvida, num outro patamar, muito, mas muito, muito diferente do que aquele em que estava até o ano passado. Ainda está um pouquinho longe daquele período junto com a BMW, que foi um período bastante fértil e rico da Sauber, mas o caminho é esse mesmo, sendo uma equipe satélite da Ferrari, que aliás foi quem determinou que o segundo piloto seria o Antonio Giovinazzi. Vai ser legal ver um italiano correndo, fazia bastante tempo, como eu disse que a gente não tinha um italiano disputando um campeonato inteiro na Fórmula 1, e eu acredito que a Sauber se fortalece até. Eu acho que o Ericsson, embora tenha um ou outro bom momento, mas são muito raros, o Ericsson não é um piloto que vai deixar muita saudade na Fórmula 1, não é um daqueles em que as pessoas vão... não é daqueles que as pessoas vão se lembrar como autor de grandes façanhas, grandes proezas, não. O Leclerc talvez, se ele parasse agora, pelo que ele fez na Sauber, mas o Ericsson não, é um piloto medíocre, no sentido de ser bem mediano mesmo, assim, nada de espetacular, e tanto é assim que vai continuar ali só fazendo número na equipe, recebendo um salário ou ajudando a pagar os salários, talvez ele faça uns testes, alguma coisa assim, só para se manter em atividade, não sei quem é que paga a conta dele, são empresas suecas, mas não é propriamente um grande desfalque para o grid da próxima temporada. Como eu disse, então, o Giovinazzi não é um estreante, por ter feito 2 corridas no ano passado, e eu acho que a Sauber vai ser uma equipe bem divertida, bem interessante de acompanhar nessa próxima temporada, né, de 2019, com um piloto muito jovem e com um piloto muito experiente, o Raikkonen, com aquele sangue italiano da Alfa Romeo, a frieza, de uma certa forma, dos suíços e também dos finlandeses, do finlandês, no caso, o Kimi Raikkonen, o cuore esportivo da Alfa Romeo, que empresta, confere um ar clássico a esses carros, né? Eu não tenho dúvida disso, gosto muito, inclusive da pintura, acho o máximo. Então vai ser muito interessante, muito bacana ver. Você vê que a renovação acontece, né? Muita gente às vezes reclama que os pilotos são sempre os mesmos, tal, que ficam muito tempo na Fórmula 1. Você vê, a gente já tem pro ano que vem Lando Norris, estreante, numa McLaren, o Charles Leclerc, jovenzinho, com 1 ano de Fórmula 1, numa Ferrari, o Giovinazzi, outro piloto muito jovem, na equipe Sauber, Gasly subindo para a Red Bull, bastante interessante também. Enfim, as coisas vão se reciclando, né? Nem todo mundo consegue chegar, não há espaço para todo mundo, mas o fato é que a gente tem visto sim alguns jovens e alguns bem talentosos, inclusive, surgindo na categoria. Não é o caso, por exemplo, do Stroll, que eu não acho talentoso. Tudo bem, tem um ranço aqui meu, pessoal, pelo fato de ser filho de um cara muito rico e isso realmente ter determinado o seu ingresso na Fórmula 1, sua entrada na Fórmula 1. Ainda assim, ele fez um pódio no ano passado que não se pode desprezar,
mas enfim, vai tirar o lugar, por exemplo, de um cara como o Ocon, da Force India, o que é lamentável. Aliás, para fechar, lamentável também é o fato de um talento como o Ocon não ter lugar na Fórmula 1, graças ao conservadorismo, eu diria, da Mercedes. Porque a Mercedes, eu andei pensando nesses dias sobre o Bottas, sobre essa injustiça, né? Essa sacanagem do cara como o Ocon ficar fora, até um garoto como o Verlaine, muito talentoso, também ter perdido a sua chance, o bonde da Fórmula 1. Eu fiquei pensando aqui, por que a Mercedes foi contratar o Bottas quando o Rosberg resolveu parar de correr, né? Com a sua grande superioridade técnica, condições de ganhar o campeonato como ganhou novamente, vai ganhar de novo e tudo, sem grandes problemas com o Hamilton. Por que não promover, de fato, um dos seus jovens talentos que vinham sendo formados? Porque está formando talento para botar onde? Ocon, Verlaine, tô falando de 2, né? Agora tem o Russell. Vai colocar onde esses caras? Vocês têm medo, a Mercedes tem medo de colocar para correr com o Hamilton, de acontecer com o Hamilton o que aconteceu com o Alonso em 2007? Eu acho um pouco de temor demais. E realmente conservadorismo, primeiro porque o Hamilton é melhor que esses moleques. E depois o seguinte, se um desses moleques começasse eventualmente a andar na frente do Hamilton, paciência. Foi o que aconteceu com o Alonso. Né? O Hamilton começou a andar forte, quase foi campeão no primeiro ano, o Alonso foi embora. E segue o bonde, segue a vida. Eu acho um desperdício formar pilotos como o Ocon, como o Verlaine, agora o Russell, sem ter o que fazer com eles, sem pensar, pelo menos, cogitar a possibilidade de colocá-los na equipe principal. Em vez disso, a Mercedes foi atrás do Bottas, que é um piloto, puxa vida, discreto é pouco para falar sobre o Bottas. É isso, gente. Olha, podia ter guardado esse assunto para outro vídeo, né? Ocon, Bottas, Mercedes, mas agora já foi. Falamos dos jovens, né? Até amanhã com mais um GP às 10. Valeu!